Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna de paz e bem. Bem-vindos, bem-vindos na ilha do Chipre, na bela ilha de São Barnabé, realmente com a sua beleza natural, com a sua história, também com tanta história bíblica e também arqueológica. É uma ilha de um grande valor para o cristianismo, que hoje está sendo aí redescoberta depois da visita dos dois grandes papas, Papa Bento e Papa Francisco, que visitaram a ilha de São Barnabé, a ilha do Chipre. E temos a igreja ortodoxa, a igreja católica maronita e também a igreja católica latina, a nossa igreja, ao qual Papa Francisco me nomeou bispo aqui para este povo, como vigário patriarcal aqui para o Chipre. Por isso rezem e nos acompanhem, porque estamos aqui com uma igreja que cresce, uma igreja que é em crescimento, que é uma igreja que está aumentando o número devido à imigração. Estamos aí crescendo como igreja católica e também abrindo as nossas portas, a porta dos nossos corações para essa nova forma de ser igreja católica aqui no Chipre, com tantos imigrantes e também com tantos refugiados que chegam aqui na ilha do Chipre. Por isso, o nosso programa de hoje tem como tema uma igreja com portas abertas. A igreja do Chipre, mas a igreja católica, a igreja com portas abertas. E uma pergunta interessante: o que significa a expressão uma igreja em saída com as portas abertas? Papa Francisco insiste muito com essa igreja em saída, uma igreja com atenção para as suas periferias. Tudo isso é um cenário de hoje, podemos dizer, da Igreja Católica, e também expressões que nós ouvimos muito, pastores com cheiros de ovelhas, que são expressões que são muito caras ao Papa Francisco, e não somente. Os papas, nós tivemos santos papas nesses últimos tempos, que sempre chamaram a atenção a este modo de ser igreja. Realmente, estamos falando de Pio XII, também Papa hoje São João XXIII, São Paulo VI, São João Paulo II, Papa Bento, todos lutaram e nos deram linguagens de uma igreja que tem que ser sensível, uma igreja sensível às necessidades dos tempos, às necessidades dos irmãos e irmãs de hoje, que necessitam da igreja, da sua guia, que necessitam também da maternidade da igreja. Por isso, o caráter missionário da igreja é parte da identidade da igreja. Evangelização, missionariedade é parte integrante da missão da igreja. Por isso, nós não podemos viver uma igreja que se estabelece e continua vivendo na sua cotidianidade interessante, muitas vezes. Vamos ao concreto, não? Eu abro a igreja, eu fecho a igreja, eu celebro a missa para quem vem no domingo, eu faço a minha aula de catequese, eu estou lá no meu limite do que para mim é ser igreja. Então vamos lá. O que dizem os papas, mas em modo especial atualmente Papa Francisco. Nós temos que ser uma igreja sensível, de portas abertas e também em saída. Quer dizer, não posso esperar que todos venham na igreja. Por exemplo, aqueles que vêm na igreja e todos aqueles que não vêm na igreja, todos aqueles que estão em casa. A senhora que participa da comunidade, passa na porta daquelas pessoas que não participam, talvez estão com dificuldades familiares, dificuldades econômicas, estão vivendo momentos difíceis, e você passa na porta e diz: olha aí, não vão na igreja, são piores do que eu. E vá na tua igreja, depois você passa de novo, julga, você não sabe o que está acontecendo naquela família. Então, ser igreja em saída, você não vai esperar que o padre saiba, você vai chegar para o teu pároco e dizer: padre, tem uma família que eu passo sempre, nunca os vi na igreja.
Eu sei que são católicos, que eu vi que tem uma cruz, eu não sei de onde eles são novos, ou não sei quem é. O senhor precisaria lá visitar, padre. Eu vou levar o meu grupo de oração lá, eu vou passar, vou abater na porta. Ô vizinha, você está bem? Então, essa é a igreja em saída. Você é sensível àquela família. O que acontece? Muitas vezes que você nem quer saber se eles estão necessitados ou não. Aí você fala, eu estou na igreja, mas você não está evangelizando. Você está sendo uma igreja não em saída, você não está vendo aquela periferia próxima de ti. Então essa sensibilidade é necessária, porque o que acontece? É mais fácil você cuidar daqueles que por tradição ou por fé, por amor de Deus, estão lá dentro da igreja. Mas eu digo muitas vezes que nós usamos 90% das nossas energias para os 10% que já estão dentro da igreja. E fica ali. A energia da evangelização, a Canção Nova está dizendo, vamos salvar almas, o projeto salvar almas, vamos evangelizar, vamos fazer os grupos, vamos trazer aí o acampamento, vamos mandar missionários. Porque se você não faz, os protestantes fazem. Aí vão lá na igreja, sabem que alguém está passando a dor do luto, eles vão lá. E aí passa a senhora da igreja com o terço e fala, não, não tenho tempo. Continua rezando o terço, entra para saber se aquela família que morreu um filho, que morreu o esposo, está precisando de uma consolação, um abraço, enxugará aquelas lágrimas, perguntar se o padre quer a visita do sacerdote. E vocês, senhores padres, eu ouvi um bispo falando, os padres precisam descansar. Sou totalmente de acordo que os padres têm que ter o seu descanso. Mas atenção, nós precisamos realmente cuidar e dar a nossa vida pelas ovelhas. Muitas vezes o nosso suor, o nosso cansaço. Mas quando eu ouvi padres que não vão celebrar, visitar uma família que morreu o filho, porque é a segunda-feira de descanso, não é. Isso não é igreja em saída. Não é igreja em saída. Não pode ser uma rotina de não descansar nunca, mas também vamos ter o equilíbrio aí. A igreja em saída, você dá a vida o teu rebanho, dar a vida. E a evangelização também nos lugares onde a igreja não está presente. Então levante, seja você uma família evangelizadora também, indo nas periferias das nossas cidades, levando o nome de Jesus. Se chama Ardor Missionário, nesta igreja em saída, nessa igreja que vai nas periferias, que é uma igreja missionária, que você faz parte pelo teu batismo, pela tua crisma, você é sim um católico, uma católica, evangelizador, evangelizadora. Quem eram os pagãos no tempo de Jesus e como a igreja nascente acolheu estas pessoas. Então vamos lembrar uma palavra hebraica para nos ajudar. Os judeus usavam a palavra goi, ou goim, para designar todos aqueles que não eram da religião judaica. Os que não tinham, os homens que não tinham feito a circuncisão, aqueles que não tinham sido apresentados no templo, aqueles que não eram de família hebraica, de religião hebraica, eram chamados goim, que a tradução é pagão. Então, no tempo de Jesus, todos aqueles romanos de religião que eram politeístas, todos aqueles que tinham outros cultos que não eram a Adonai, não eram judeus de nascimento e de religião, judeus da família dos patriarcas, que não eram de origem de Jacó, que não eram da família de Davi, a família mosaica, vamos dizer assim, dos judeus, todos os outros eram chamados de goim, de pagãos. E a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, nasce com dois pulmões. Nasce com o mundo judaico, podemos dizer, na sinagoga, que eram os judeus cristãos, e com as comunidades de Paulo,
Paulo que vai evangelizar as colônias romanas, que eram goim, que eram pagãos, e se tornavam cristãos. Os judeus faziam a passagem para o cristianismo e se tornavam cristãos, e aqueles goim, aqueles de origem não judaica, recebiam o batismo e se tornavam a única igreja de Cristo. Com os dois pulmões, duas tradições, judaica e a tradição chamada helenística, juntos se formavam a igreja nascente. E já temos dificuldades, porque os judeus cristãos diziam, o goim, o que é helenístico, para se tornar cristão, ele tem que se tornar anti-judeu. Ele precisa fazer a circuncisão, ele precisa se tornar judeu e depois se tornar cristão. Paulo diz, não, a liberdade dos filhos de Deus. E em Jesus somos todos já livres no corpo de Cristo. E assim, São Paulo, com a discussão e com as podemos dizer, com as santas discussões dos concílios iniciais, decidiram não. Todos da raiz helenística e da raiz hebraica se tornam cristãos na unidade do batismo. É o batismo a porta. É a pertença à comunidade, seja de tradição judaico-cristã, seja de tradição helenística. É o batismo a porta para serem filhos de Deus. Povo eleito, nova estirpe de Davi, a igreja santa de Cristo, a nossa igreja. Por isso temos que amar a igreja, com diferentes tradições. Temos ainda até hoje irmãos que fazem a passagem do judaísmo para o cristianismo. Temos ainda conversões onde a igreja vai a pregar, onde a igreja é presente nos lugares onde não são de origem cristã. Eu não vou dizer o nome para não ofender, mas muitos lugares no mundo onde outras religiões são ainda predominantes, e a igreja está lá como um pequeno sinal. Acontecem conversões. Esses são chamados os goim, podemos dizer, são chamados desses que vêm de uma tradição de outros cultos e se tornam cristãos católicos. Esta é a realidade da igreja. Não vamos usar esse nome hoje, chamar os outros de pagãos, porque hoje na linguagem nossa é uma ofensa. Por isso, mas na origem do tempo de Jesus era uma palavra muito normal. Goim, aqueles que não eram da tradição judaica. Hoje nós vamos usar uma outra linguagem, vamos dizer, os cristãos e os nossos irmãos de uma outra denominação, ou irmãos que são de uma outra religião. Mas sempre usamos a palavra irmão, irmã, para designar que na criação, né, de filhos de Deus, nós como igreja católica, cristã, nós reconhecemos a imagem de Deus, mesmo naqueles que não são cristãos. Isso é um modo, podemos dizer, espiritual e profundo de dialogarmos com as outras religiões. Conhecendo a igreja, nós precisamos realmente entendermos os concílios da igreja. Aqueles concílios que nos ajudaram a fazer um percurso de fé na dogmática daquilo que é a nossa fé na sua substância e doutrina. A pergunta é, o que foi o Concílio de Jerusalém e por que ele aconteceu? Então vamos lá. Podemos iniciar com o Concílio de Jerusalém até o último concílio, que foi o Concílio Vaticano II. Então todos esses concílios onde os bispos inspirados e na união do Espírito Santo discutem ou são chamados a tomarem decisões a nível de fé. A Igreja de Jerusalém e Paulo de Tarso foi alcançado um acordo oficial com a distribuição das missões. Por isso é interessante, neste concílio foi mais claro o que a igreja, que era composta de judeus cristãos, e Paulo com as suas comunidades,
essas frações. E no Concílio de Jerusalém tomaram a decisão de quem cuidaria dessas igrejas, num mosaico de diversidades, mas de preocupação. Por isso, o colégio, podemos dizer, desses apóstolos, decidem de respeitar a vontade de Deus. Qual é como respeitar a vontade de Deus? Porque no concílio eles discutiram que o Espírito Santo também descia sobre os pagãos, quer dizer, com os goíns, que aqueles que não era de tradição judaica, sem nenhuma distinção. Nós encontramos nos Atos dos Apóstolos. Olha, o Espírito Santo desceu sem nenhuma distinção. Nós não podemos ser contra Deus. Mas a nossa religião judaica, o outro dizia, não é circunciso, mas eles podem comer carnes impuras. E a resposta foi, podemos ser contra Deus? O Espírito Santo desceu lá sobre Cornélio, desceu lá e não fez nenhuma distinção de pessoa. Se Deus não faz distinção de pessoa, vamos fazer distinção de pessoa? Então o Concílio de Jerusalém foi muito importante para essa decisão importante da porta da igreja. A porta, eu digo porta porque ali decidiram que a porta da igreja, a porta do pertencer é o batismo. É o ser cristão, ser membro da comunidade. Pelo batismo, por acolher o nome de Jesus. E o Espírito Santo não faz distinção, como não faz hoje distinção de pessoas. Aí você vai falar, olha, é importante o concílio? Certamente. Porque eu encontrei nas minhas viagens, onde tem o batismo de um rico, tem uma grande festa na paróquia. E quando tem o batismo de pobre, é 100 de uma vez, não vai ter distinção não. Padres, o batismo é a porta, não o estado social da pessoa. Vamos fazer aí um casamento de um rico, e o casamento do pobre de qualquer jeito. O Concílio de Jerusalém foi muito importante e continua sendo importante. Porque essa distinção de pessoa de pessoas, nós encontramos ainda dentro da igreja. Nós temos que ser mais humanos nisto e lembrarmos que a igreja não faz distinção de pessoa. Veramente, queridos bispos, queridos padres, muita atenção com a distinção de pessoas dentro da igreja. Então vamos lá. Concílio de Jerusalém, importante no tempo da igreja nascente e importante hoje, depois do Concílio Vaticano II. A igreja não faz distinção de pessoas. Pergunta é, como superar divergências e promover o acolhimento a todos? Então vamos lá. É importante que eu diga que é pastoral e espiritual, que o acolhimento e a unidade não é algo imposto. Já começamos por aí, Pessoas que não querem viver na unidade têm que ser respeitadas, amadas e respeitadas. Então vamos lá. O que acontece? Se eu não amo o Papa e falo mal do Papa Francisco e não quero estar em unidade com os bispos, inútil eu ficar brigando dentro da igreja, forçadamente dentro da igreja. Então eu tenho que ter a minha liberdade de escolha. Então a unidade não é forçar o irmão a estar dentro. Se o irmão não quer, se o irmão não aceita a pessoa do Santo Padre, está aí sempre semeando palavras de confusão nos irmãos, Então ninguém é obrigado a estar dentro da igreja. Ninguém é obrigado a estar dentro da igreja. Ninguém é obrigado. Então, vamos lá. É importante a unidade, mas o respeitar o pensamento do outro é importante também neste nível. Porque se a pessoa não quer estar em união, decide, então vamos deixar na sua liberdade. Porém, esta unidade da igreja deve ser para nós o dom precioso do corpo de Cristo. Então vamos rezar pela unidade. Nós vamos tentar o máximo de diálogo. Vamos ouvir os irmãos. O que está acontecendo? O que tem a dizer? Eu vi na minha experiência
que eu fui sempre, por muitos anos na minha ordem, agora sou franciscano, mas agora como bispo, pertenço espiritualmente à ordem, mas hoje sou da ordem dos bispos. Eu vi, na minha experiência como religioso, como frades, porque São Francisco queria muito que os frades fizessem os capítulos, chamados assim. Os capítulos é o momento que os frades discutem, seja nos conventos, a nível de província, toda uma região dos frades, um país, né? Eu vi que quando você dá a oportunidade para as pessoas desabafarem e dizerem o que eles pensam, muitas coisas se acalmam. As pessoas naquele momento ali falam, não, eu não concordo, e fala e desabafa, aí o outro ouve. Depois disso, muitas dificuldades terminam, porque a pessoa já desabafou, já se acalmou. Então essa oportunidade de diálogo fechado, vamos dizer assim, onde nós vamos ouvir como irmãos, começando com a oração. Nunca façam uma discussão importante sem antes um espírito de oração, sem rezar antes. Muitas vezes as pessoas estão muito nervosas, chegam aqui para falar comigo, padres, não? Eu sempre digo, vamos rezar antes de discutir? Vamos fazer uma oração ao Espírito Santo? Vamos rezar, vamos fazer sim que a vontade de Deus seja realizada, não a minha nem a tua. Então isso tudo faz parte das dinâmicas espirituais que são também pastorais quando tem divergências. Então, ouvir. Mesmo as pessoas falam, e também saber que as pessoas falam e podem mudar de ideia. As pessoas falam, desabafam, eles podem se convencer, o Espírito Santo pode mudar o coração. Todos são sinais de busca da unidade. O que eu tenho medo é que as pessoas já fecham o diálogo do início. Não, eu não vou discutir. Então tá bom, você não vai discutir, acabou. E a pessoa não acolhida, ela tenta, alguns, continuar a discutir, a tentar o diálogo e outros a se separarem. São tendências humanas. Mas eu vou lembrar uma palavra que é muito importante, pode ser o discernimento para nós. Qual é a palavra? A palavra do Espírito é unidade. A palavra diabolos é o divisor. Diabolos do grego diávolo, é aquele que divide. A palavra diávolo, demônio, a origem da palavra é divisão. Então nós vemos a divisão, não é dom do Espírito. Então as divisões são sempre muito malignas, porque o papel do maligno é dividir. E o papel da força do Espírito é unir. Então vamos aí. O discernimento cada um faça no seu coração, né? Porque não sou eu que vou fazer o discernimento quando é e quando. Mas lembrem-se, é o que eu sempre procuro. Unidade é Espírito, divisão é o demônio. E a palavra de Deus que nos guia, a palavra de Deus que nos consola, nos dá também direções. Rezemos com o Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46. Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: era a vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus. Mas por que o rejeitais e vos julgais indignos na vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos. E vamos lembrar os irmãos e irmãs que mandaram o pedido de oração para o nosso programa na Escolas dos Apóstolos. Sou Rosa Maria Rocha, de Porto, e quero associar-me a homenagens de parabéns pela nomeação de Frei Bruno. O acompanhava já na altura que era na Escola de Nazaré, agora em Chipre, na Escola dos Apóstolos. Desejo muitas bênçãos de Deus para o Frei Bruno. Obrigado, muito obrigado, Rosa Maria. Que eu seja um bispo segundo o coração de Deus. Elis Vidal pede orações para todos seus familiares. Mande também, irmão e irmã, o teu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com, ou pelo nosso Instagram, @CNTerraSanta. A Canção Nova oferece diversos produtos de evangelização. Adquire pelo site loja.cançãonova.com.
e vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana aqui no nosso programa na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajuda a crescer na fé.